O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui da paróquia São Bento, das comunidades que a compõem, todos os que participam da celebração em suas casas, pelas redes sociais. Se nós, cada um de nós, se formos olhar para os nossos antepassados, quem são eles? De onde eles vieram? O que eles fizeram?
Estou vendo aqui alguns parentes, está ali a minha prima Bezinha, sobrinha de minha falecida mãe, também os filhos. Foi escrito um livro, De Onde Viemos, Quem Somos Nós, da família Paz, né? Que é um braço da minha família. Então nós conseguimos ir até o século XIX, né? Até a Guerra do Paraguai, fomos olhando a nossa ascendência. Fundaram a cidade de Campo Grande, né? Estavam lá entre os fundadores, quando tinha 60 famílias só. Então nós temos uma ascendência. Como que ela é? É só gente boa? Só? O que vocês acham? Não. Temos muita gente ruim entre os nossos antepassados. Temos muita gente entre os nossos antepassados muito desencaminhados na vida. Herdamos deles muitas coisas que nós devemos cortar da nossa vida. Começando pela herança genética. Em 95, eu participei de um congresso nacional na Avenida Paulista, em São Paulo, com cientistas da USP, da Unicamp, onde eu estudava, sobre genética e bioética. Existe um gene, isso mesmo, um gene que vem dos antepassados da violência. As pessoas violentas, isso foi bem pesquisado, elas herdam dos antepassados algo de genético, os violentos. As pessoas alcoólicas, os alcoólatras, herdam os genes dos antepassados. Pessoas diabéticas herdam dos antepassados. Pessoas cardíacas herdam dos antepassados. Pessoas com determinados tipos de depressão herdam dos antepassados. É um gene benéfico? Bom? Não. Nós herdamos geneticamente coisas ruins dos antepassados. Mas também a nossa herança psíquica, nossa maneira de pensar, muito vem dos nossos antepassados. E alguns se encaixam dentro de uma redoma. Eu sou assim. Porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Eu aprendi isso de meu pai, aprendi isso do meu avô, do meu bisavô. E acha que não pode mudar. Eu sou assim, eles dizem. O verbo ser, no latim, esse, de onde vem a palavra essência, é que dá a nossa definição, a definição do que nós somos. E uma coisa que nós precisamos é romper com as heranças malditas de nossos antepassados. Romper. Mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso agir, mudar a nossa postura diante da nossa realidade. Não podemos nos render à tradição que vem, a essa herança maldita que chega até nós
seja genético, seja como arquétipo do nosso pensamento. Temos que romper isso. Mudar a nossa maneira de pensar de nós mesmos. Nós não podemos ser o nosso erro, nós não podemos ser o erro de nossos antepassados. Veja que na genealogia de Jesus, há pessoas terrivelmente más. Isso mesmo. Leia a vida de Manassés para ver. Esse que é citado na genealogia dele. Avô de Josias, que está aí, filho de Amon. Era sanguinário, violento, perverso. Mas o neto não. O neto rompeu com essa maneira de ser. Ele foi fiel a Deus, foi bom para o povo como rei. Mandou que o povo lesse as escrituras que foram achadas, nem tinha, foram achadas dentro de uma parede, escondidas. Mandou que todo o povo pudesse ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a pensar diferente, isso somatiza de uma forma positiva e boa em todo o nosso organismo. A criança que está com raiva, ela fica assim, toda enrijecida. Quando ela sorri, a postura é outra. Então, nós precisamos, cada dia, aprender que nós estamos agora diante de uma realidade e nós devemos dar uma resposta a esta realidade, buscando ser muito melhor e agir muito diferente do que muitos de nossos antepassados. Algumas pessoas falam, o governo não deixa a gente educar os filhos, não pode mais bater. Desde quando bater é educação? Educação é conversa, é ensino. É assim que se educa. É testemunho de vida. Precisamos, às vezes, de castigo, mas não espancamento, tortura, como muitos querem. É ensinar com amor, com carinho, repreender firmemente com a autoridade que se tem, mas vamos defender coisas passadas, não, do chicote, do espancamento, das torturas. Isso traz traumas e muitos vivem traumatizados ainda hoje por causa do comportamento dos pais. Isso mesmo. Que espancavam, que batiam. Atenção. Temos que romper com isso. Veja que Jesus nasceu de uma herança e veio lá de Abraão. Passou pelos patriarcas. Leia a vida de Jacó, que está falando na leitura aí para os filhos. Nem sempre foi correto. Ele se achava um espertalhão, mas Deus o escolheu. Escolheu e ele foi o pai de 12 filhos, a quem ele educou, a quem ele ensinou, a quem ele diz, da sua herança Judá, que era um dos filhos, vai surgir alguém com o bastão do comando na mão e todos renderão graças a ele.
Ele está falando aqui do Messias, de Jesus. Talvez sem saber muita coisa dele, mas está falando que a herança dele, os herdeiros dele, serão como leões agachados, leões deitados, na vigilância desse bastão, desse comando. Você gostaria de puxar o bigode do leão? Alguém aqui faria isso? Certamente ele estaria correndo, né? Mas o problema é chegar até ele. Então, a história, nossa vida tem uma força que vem de Deus. Não é o pecado, não são as maldades de muitos que vão ser herdadas e abraçadas e manchar a vida das pessoas. Por isso, nós precisamos nos libertar do nosso passado e viver o nosso presente. E viver o nosso presente com uma graça. Veja que Jesus nasceu desta ascendência que aqui foi relatada, e o que ele fez? Como que ele foi? Fez somente o bem. Resgatou das pessoas que, mesmo não sendo elogiadas na sociedade, às vezes eram tão mal vistas, ele resgatou aquilo que elas têm de bom e trouxe ao caminho de Deus muitas das pessoas. É assim que Jesus fez, e é assim que nós precisamos fazer, deixando tudo aquilo de ruim, as maneiras de pensar, e vamos pensar como o Cristo pensou, como Cristo ensinou. Vamos ensinar, fazer como Cristo fez.